Capítulo 2. Da política urbana. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 190. A política de desenvolvimento urbano executada pelo município de Fortaleza tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, mediante as seguintes diretrizes. Inciso 1º. Garantia do direito à cidade sustentável, com direito à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Inciso 2º. Gestão democrática por meio de participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Inciso 3º. Cooperação entre os diferentes níveis de governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social. Inciso 4º. Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos sobre o meio ambiente. Inciso 5º. Ordenação e controle do uso do solo de forma a evitar utilização inadequada dos imóveis urbanos, parcelamento do solo, edificação ou uso inadequado em relação à infraestrutura, a retenção especulativa do imóvel urbano que resulte em sua subutilização ou não utilização e a poluição ou degradação ambiental. Inciso 6º. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transportes e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população. Inciso 7º. O uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança, do bem-estar dos cidadãos e do equilíbrio ambiental. Artigo 191. A política de desenvolvimento urbano, a ser executada pelo município, assegurará: Inciso 1º. A urbanização e a regularização fundiária das áreas, onde esteja situada a população favelada e de baixa renda, sem remoção dos moradores salvo. Alínea A. Em área de risco, tendo, nestes casos, o governo municipal a obrigação de assentar a respectiva população no próprio bairro ou nas adjacências, em condições de moradia digna, sem ônus para os removidos e com prazos acordados entre a população e a administração municipal. Alínea B. Nos casos em que a remoção seja imprescindível para a reurbanização, mediante consulta obrigatória em acordo de pelo menos 2/3 da população atingida, assegurando o reassentamento no mesmo bairro. Inciso 2º. A preservação, a proteção e recuperação do meio ambiente natural e cultural. Inciso 3º. A participação ativa das entidades comunitárias no estudo, no encaminhamento e na solução dos problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes. Inciso 4º. As pessoas com deficiência, a acessibilidade a edifícios públicos e particulares de frequência aberta ao público, a logradouros públicos e ao transporte coletivo, na forma da lei. Inciso 5º. A utilização racional do território e dos recursos naturais, mediante a implantação e o funcionamento de atividades industriais, comerciais, residenciais e viárias. Artigo 192. A urbanização deverá ser desestimulada ou contida em áreas que apresentem as seguintes características. Inciso 1º. Necessidade de preservação de seus elementos naturais e de características de ordem fisiográficas. Inciso 2º. Vulnerabilidade a intempéries, calamidades e outras condições adversas. Inciso 3º. Necessidade de preservação do patrimônio histórico, artístico, arqueológico ou paisagístico. Inciso 4º. Necessidade de proteção aos mananciais, às praias, regiões lacustres, margens de rios e dunas.
Inciso 5º. Previsão de implantação e operação de equipamentos urbanos de grande porte, tais como terminais aéreos, marítimos, rodoviários e ferroviários, autopistas e outros. Inciso 6º. Necessidade de preservação ou criação de condições para a produção de hortas e pomares. Artigo 193. Para a execução da política urbana no município de Fortaleza será utilizado, entre outros instrumentos, o de planejamento municipal através do plano diretor, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, zoneamento ambiental, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual, gestão orçamentária participativa e plano de desenvolvimento econômico social. Artigo 194. O poder público considerará que a propriedade cumpre sua função social, quando ela: Inciso 1º. Atender às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Inciso 2º. Assegurar a democratização de acesso ao solo urbano e à moradia. Inciso 3º. Equiparar sua valorização ao interesse social. Inciso 4º. Não for utilizada para especulação imobiliária. Artigo 195. Fica criado o Fundo de Terras do município de Fortaleza destinado exclusivamente à implantação de programas habitacionais para a população de baixa renda. Parágrafo 1º. Nos prédios e praças construídas pelo poder público poderão ser colocadas obras de arte, de artistas plásticos cearenses, de valor proporcional à construção realizada. Parágrafo 2º. Qualquer alteração do projeto arquitetônico ou de denominação das praças será submetida à apreciação da Câmara Municipal. Artigo 196. As praças públicas da cidade e seus respectivos equipamentos devem ser preservados em sua forma original, zelados e fiscalizados pelo poder público que os assistirá de modo permanente e cuidadoso. Parágrafo 1º. Nos prédios e praças construídas pelo poder público poderão ser colocadas obras de arte, de artistas plásticos cearenses, de valor proporcional à construção realizada. Parágrafo 2º. Qualquer alteração do projeto arquitetônico ou de denominação das praças será submetida à apreciação da Câmara Municipal. Artigo 197. O uso e ocupação do solo, através de construção, deverá ser autorizado previamente pelo poder público municipal, segundo parâmetros estabelecidos em lei. Parágrafo único. Cabe ao poder público, através de seus instrumentos, de planejamento, tributários e jurídicos coibir a retenção especulativa de terrenos e imóveis urbanos. Artigo 198. É obrigação do município elaborar e manter atualizado o sistema de informações municipais reunindo o cadastro georreferenciado dos imóveis públicos e particulares municipais, planta genérica de valores, dados, e cadastros das demais secretarias do município. Parágrafo único. Fica assegurado o amplo acesso da população às informações do Sistema de Informações Municipais. Artigo 199. A urbanização do município se orientará considerando o ordenamento territorial estabelecido no Plano Diretor de Fortaleza, que deverá prever, no mínimo, as seguintes áreas especiais. Inciso 1º. De interesse social. Inciso 2º. De interesse ambiental. Inciso 3º. De dinamização urbanística e socioeconômica. Inciso 4º. De preservação do patrimônio histórico e cultural. Parágrafo 1º. As áreas especiais compreendem áreas do território que exigem tratamento especial na definição de parâmetros de uso e ocupação do solo. Parágrafo 2º. As áreas especiais de interesse social são porções do território destinadas prioritariamente à habitação da população de baixa renda,
seja por regularização urbanística e fundiária de assentamentos informais ou implementação de programas habitacionais de produção de moradia. Artigo 200. Para assegurar as funções sociais da cidade da propriedade, o poder público utilizará, principalmente, os seguintes instrumentos. Inciso 1º. Planejamento urbano. Alínea A. Plano diretor. Alínea B. Disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo. Alínea C. Zoneamento ambiental. Alínea D. Planos, programas e projetos setoriais. Inciso 2º. Tributários e financeiros. Alínea A. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, que poderá ser progressivo no tempo, conforme o plano diretor. Alínea B. Contribuição de melhoria. Alínea C. Incentivos e benefícios fiscais e financeiros. Inciso 3º. Institutos jurídicos e políticos. Alínea A. Desapropriação. Alínea B. Parcelamento, edificação e utilização compulsórios. Alínea C. Desapropriação com pagamento em títulos. Alínea D. Limitações administrativas. Alínea E. Tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano. Alínea F. Instituição de unidades de conservação. Alínea G. Concessão de direito real de uso. Alínea H. Concessão de uso especial para fins de moradia. Alínea I. Uso capião especial de imóvel urbano. Alínea J. Assistências técnicas e jurídicas gratuitas para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos. Alínea K. NU. Alínea L. Direito de superfície. Alínea M. Direito de preempção. Alínea N. Outorga onerosa do direito de construir. Alínea U. Transferência do direito de construir. Alínea P. Operações urbanas consorciadas. Alínea Q. Regularização fundiária. Alínea R. Arrecadação por abandono. Parágrafo único. O plano diretor de Fortaleza indicará as áreas onde poderão ser aplicados, sucessivamente, o parcelamento, edificação e utilização compulsórios, o IPT, o progressivo no tempo e a desapropriação com o pagamento em títulos.